E aí, alunos meus anos, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade no nosso aprendizado. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, na verdade, da continuidade, né? Vocês já fizeram o Pense Nisso na aula passada. E aí hoje nós vamos dar continuidade agora com a explicação do capítulo, ok? Então, assim, dependendo do quão grande for ficar a explicação, posso dividir em algumas partes, tá? Hoje, com certeza, vai ter duas partes. Essa primeira parte agora para o primeiro tempo de aula. E aí depois eu vou lançar outra, né? Vai ter outra aulinha lá no Classroom com a segunda parte, tá? E aí se não der para terminar tudo hoje, a gente termina semana que vem e faz as atividades, beleza? Muito bem, então esse capítulo 10, tá, que a gente vai iniciar a trabalhar, então ele é sobre citoplasma e organelas citoplasmáticas, ou seja, o título do capítulo de vocês, né, de acordo com o livro, de preferência pegue o livro de vocês aí, tá? Página 219, pra gente iniciar. Então ele começa ali com o citoplasma das células, que é o título do capítulo de vocês. Então é isso que a gente vai trabalhar. Na verdade, já estendendo um pouquinho, nós vamos trabalhar até, né, as organelas, ou seja, todas as organelas dentro da célula nós vamos ver e aprender um pouquinho sobre cada uma, tá? Então por isso que coloquei, né, citoplasma e organelas citoplasmáticas. Muito bem, então vocês já fizeram essa atividade do Pense Nisso, tá? Valendo nota, lembrando, né, que tudo está valendo nota. Estamos chegando no final aí do ano, né? Falta poucos meses, um mês aí mais ou menos, mês a 2 meses. E aí tudo que vocês fizeram vão ser contabilizados e vai ter a nota de vocês no final desse ciclo que a gente está tendo aqui, diferenciado por conta da pandemia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, dando início aí. No livro de vocês começa a falar sobre já células procarióticas e eucarióticas, eu vou falar disso mais pra frente. Vou começar com uma introdução, algo né, diferenciado para começar a explicar sobre esse assunto, tá? Para depois, o que ele já fala que o livro de vocês já começa diferenciando procarionte de eucarionte, ele já desce a lenha nas organelas celulares, né? Eu vou falar um pouco antes de algumas coisas, para depois nós entrarmos nesse assunto de organelas, tá? Para vocês não ficarem tão voados, né? Sem entender muito bem o que está acontecendo. Tudo bem? Podemos iniciar os nossos trabalhos? Vamos lá. Então, algumas considerações importantes, tá? Deixa eu procurar aqui o meu apontadorzinho. Beleza, então algumas considerações importantes nós temos. Então, apesar da diversidade, algumas células compartilham ao menos 3 características importantes. Mesmo que elas sejam bem diferentes, né, uma diferenciação celular bem interessante, pelo menos, tá, 3 características elas vão ter. Primeiro, são dotadas de membrana plasmática, ou seja, todas as células, tá? Independente se ela é célula vegetal, se é uma bactéria, se é um procariônio, se é um eucariônio, se é de um fungo, todas terão membrana plasmática. É o basicão. Todas vão conter citoplasma, né? Que vem do grego cytos, que significa célula, e plasma, né? Que é um líquido. Com citossol. Então, um citoplasma com citossol vai ter organelas e substâncias essenciais da vida. Calma, a gente vai ver mais pra frente essas componentes aqui, ok? E possui um material genético, o DNA, tá? Vai possuir aí o DNA, que é de extrema importância para a célula, beleza? Vou tentar me arriscar aqui a fazer um desenhozinho aqui do basicão da célula, né? Mas não estou com a mesa digitalizadora, seria interessante, né? Então é um círculo muito bonito, tá? Então esse aqui vai representar exatamente a membrana plasmática, ok? E normalmente a gente coloca aqui dentro, né,
uma representaçãozinha pequena, que é para dizer que é o núcleo. Só que isso aqui é de uma célula eucarionte, porque somente as células eucariontes vão possuir o núcleo, e dentro desse núcleo é que vai ter o material genético, tá? Então aqui dentro é que vai ter o material genético, isso aqui nas células eucarióticas. Se é uma célula procariótica, eu falei que ia falar mais tarde, mas estou me adiantando, né? Então ela só vai ter a membrana e o material genético vai ficar assim, ó, solto dentro do citoplasma, beleza? Então aqui nós temos uma célula, essa aqui é uma célula eucariótica, porque ela tem esse núcleo aqui, ó, essa membrana, a carioteca, e aqui é uma procariótica, porque não tem isso daí. Mas daqui a pouco a gente fala. Então primeiro tem que ter membrana plasmática, tem membrana plasmática, aqui dentro é o citoplasma, tanto aqui dentro também é o citoplasma, e material genético, que na procariótica vai estar solto e na eucariótica vai estar dentro do núcleo. Diferenciação basicona aí entre elas. Mas daqui a pouco a gente já vamos se encerrar a falar sobre isso, ok? E o material genético é o DNA, tá? Dentro das células, beleza? E o RNA? O RNA ele vai aparecer na hora de fazer a síntese proteica, que é dentro do ribossomo, que eu expliquei na aula no conteúdo passado, né? A gente falou sobre isso aí do RNA. Os indivíduos que vão ter RNA, os vírus, tá? Que não são considerados seres vivos porque eles não têm célula. Mas se a célula é membrana, citoplasma, material genético. É o basicão. Tranquilo? Ai, saudade do quadro, das aulas presenciais. Mas ano que vem a gente tá lá, né? Segue a vida. Beleza. E aí, dando continuidade, o citoplasma das células procarióticas. Como que é esse citoplasma? Então, nas células procarióticas não possui material genético envolvido pela carioteca. Então, não possui um núcleo organizado. Exemplo, bactérias, cianobactérias, né, do reino Monera. Foi esse desenhozinho que eu fiz, esse desenho escroto aqui, né? O material ele fica solto dentro do citoplasma, tá? E o citoplasma das células procarióticas ele é formado por citossol. Citossol, líquido, viscoso, composto por 80% de água e substâncias, tá? Então, composto de citossol, depois moléculas de DNA, tá? Nucleóide, e milhares de ribossomos, que vai fazer a síntese proteica. Beleza? Então, citossol, moléculas de DNA e ribossomos para fazer a síntese proteica. E essa é a composição do citoplasma das células procarióticas. Procarióticas são células que não têm núcleo organizado, né? O material fica solto dentro do citoplasma, beleza? Então é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de célula procariótica, tá? No caso aqui é uma bactéria, tá? Uma célula de uma bactéria. A bactéria ela já é a sua própria célula. Então o que acontece? Então tem ela em forma de cápsula, beleza? Forma de cápsula, tem aqui as fímbrias, tem aqui um flagelo que vai auxiliar ela a fazer o seu deslocamento e muitas vezes auxilia também na captura de alimentos, ok? Aqui é a camada externa, ó, da parede solar. Você tem a camada externa que está representada em verde. Tem a camada de peptídeo glucano, beleza? Que é esse amarelinho aqui. E aí você chega na membrana celular, que é um bem fininho logo depois da camada peptídeo glucano, tá? E aí você tem aqui dentro o citoplasma, que é onde vai se encontrar o material genético, o citossol, né, que é o líquido viscoso, e essas bolinhas aqui são os ribossomos, tá? Que vão ajudar na
síntese proteica, ok? E essa aqui, né, é um exemplo de célula procariótica. Tranquilos? Então vamos lá. Depois nós temos aqui, a minha canetinha não quer funcionar, voltou. Nós temos o citoplasma das células eucarióticas, tá? Aqui são as eucarióticas, ou seja, aquelas que vão possuir um núcleo interno, um núcleo dentro, né, para guardar o material genético, beleza? Eu falei que ia ter muito diferença, mas é só uns 2 slides e já começava falando da diferenciação de procariótica e eucariótica aí, que vocês podem estar acompanhando aí na página 220, tá? Então, células eucarióticas possuem material genético envolvido pela carioteca, então possui um núcleo organizado. Carioteca é a membrana que vai formar o núcleo. Então, o núcleo é feito por uma membrana. De onde surgiu essa membrana? Acho que eu falei no capítulo passado, né? As células antigas, procarióticas antigas, né, de tanto elas fazermos invaginação da membrana plasmática, chegou um ponto que essa membrana ela englobou o material genético e ficou guardada aquela soltou um pedaço, né, da membrana de fora e juntou o material genético e a célula percebeu que isso era bom. Como assim percebeu? Isso é um jeito bem simples de falar. Percebeu é que no processo evolutivo, aquelas células que tiveram material genético envolvido pela membrana que veio de fora, ou seja, formando agora a carioteca, teve um desenvolvimento melhor na evolução. E aí elas prevaleceram. Beleza? Quando fala é isso, tá? Então, essa invaginação frequente da membrana plasmática, né, envolveu o núcleo em um momento, gerando aí a carioteca, membrana nuclear, para guardar o núcleo de forma mais eficiente. Exemplo dos bichinhos que tem, que são os protozoários do reino protista, fungos do reino fungi, vegetais e os animais, né? Tranquilo? Então esses são os que possuem carioteca, ou seja, suas células são eucarióticas, beleza? Diferente das bactérias que são procarióticas. E o citoplasma dessas células eucarióticas é formado por citossol, aquele líquido viscoso, tarará, organelas citoplasmáticas, que é o que nós vamos ver já, vamos iniciar o nosso estudo dessas organelas, que são uma quantidade um pouquinho grande, e o citoesqueleto também está dentro do citoplasma das eucarióticas, tá? Então aqui você tem, na página 221, você tem uma fotinha, duas fotinhas, né, da célula animal de vocês, vai estar à esquerda, né, a célula cariótica, são duas células carióticas na verdade. A da esquerda é de uma célula animal, essa azulada, e essa laranjada ou amarelada é uma célula vegetal, tá? E aqui a fotinha da célula animal. Então, ó, tudo que está aqui dentro são organelas celulares. Olha o tanto de nomezinho que tem em volta, coisa mais linda do mundo, né? Tudo isso é uma organela que tem funções específicas dentro da célula. Cada organela dessa tem uma função importante para funcionar dentro da célula, beleza? E aí aquele trabalho que eu falei para vocês que era de vocês fazerem a maquete e depois eu fazer perguntas, era exatamente isso. Vocês faziam uma maquete ou dessa célula vegetal aqui, ou dessa célula animal aqui, tá? E aí eu ia chegar em você e ia te perguntar aleatoriamente, ou seja, você não saberia qual, né, organela te perguntar. Eu ia chegar na sua maquete e perguntar, que organela é esse aqui? Ah, esse aqui é o retículo endoplasmático granuloso. Beleza. E qual a função dele? Aí você me falar. E esse aqui é o peroxissomo, tá? Qual a função dele? Beleza? Então, beleza. Então tá. Mas, então assim, estudem, que é importante vocês levarem esse conhecimento, né, até a
faculdade, lá até o Enem de vocês, beleza? Então nós temos aqui o núcleo. O núcleo ele é composto por cromatina, nucleolo, carioteca, que é a membrana. Nucleolo alguns dizem que é o núcleo do núcleo. Calma aí. Calma. Não criamos pânico, tá? Nucleolo é a parte interna, mais interna ainda do núcleo, tá? Carioteca, que é a membrana, beleza? Cromatina é os cromossomos, que vão se transformar em cromossomos. E o poro, tá? São esses buraquinhos que vão permitir a saída do RNA mensageiro, dos RNAs da vida vão sair por esses poros para poder fazer seus trabalhos fora da célula, tá? Depois nós temos aqui, ó, retículo endoplasmático granuloso, peroxissomo, citossol, que é aquele líquido viscoso, retículo endoplasmático não granuloso, complexo de Golgi, membrana plasmática, mitocôndria, ribossomos, são essas bolinhas que estão aqui em volta do retículo endoplasmático granuloso, lisossomos, tá? Microtúbulos e centríolos, tá? Então nós vamos ver cada organelazinha dessa aqui, beleza? Daqui pra frente. Então vamos lá. Daí nós temos a célula vegetal. O que vai mudar? Vai aumentar duas coisinhas. Uma delas é parede celular. Duas não, três coisas. Parede celular, que não tem na animal, mas tem na vegetal. Então vai ter a parede celular e depois a membrana celular. Beleza? Tem o vacúolo central. Ok? E vai ter esses carinhas verdes aqui, ó, que são os cloroplastos, que servem exatamente para produzir clorofila, que permite que a célula vegetal faça a fotossíntese e assim produza o seu próprio alimento. Beleza? Tranquilo até agora? Como se vocês fossem me responder, né? Ai, saudade. Ok, pessoal, vamos dar continuidade então. É que já está um pouquinho tarde, né? Já quase 10 horas da noite. E eu tive que passar 2 horas preparando o slide, arrumando, organizando, né? Porque eu tenho que deixar um espaço para fazer o vídeo. E aí começar a gravar. Então tem que gravar 2 aulas. Ou seja, hoje lá pelas 1 da manhã que a gente dorme. Beleza. 3. Componentes do citoplasma. Então agora a gente vai começar a falar, né, das células. Então, componentes do citoplasma, células eucarióticas, tá? Células eucarióticas. Então nós temos aqui o citossol ou hieloplasma. O hieloplasma é meio antigo, tá? Então, temos aí um material gelatinoso, né, que é um fluido, que ele é um sol viscoso, um fluido sol e algo viscoso que é o gel. Esse sol, esse gel, vocês aprendem em química, tá? Qual é a parte, senhor? Coloides, se eu não me engano. Na parte de coloides, vocês vão saber o que é um sol, aerossol, um gel, uma emulsão, né? Suspensão, colóide, suspensão coloidal, enfim, tá? Essas coisas que vocês vão aprender em química mais pra frente, beleza? Quando dá aula de química, eu tinha que falar isso aí, graças a Deus não dou aula mais de química. Beleza, e aí ele é rico em água e substâncias que contêm as organelas celulares e o citoesqueleto. E é lá no citossol que ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. Então, no citossol é que vai ocorrer várias reações metabólicas, onde os lisossomos vão trabalhar bastante. Não só lisossomos, como várias outras organelas. Citoesqueleto, que é presente somente nas células eucarióticas. Só nas células eucarióticas. Que é o negócio dos microtúbulos. Já vai ver daqui a pouco. Tchau, calma. Organelas celulares, presentes somente em células eucarióticas, com exceção dos ribossomos. Então, as organelas que nós vamos estudar daqui para frente,
elas só existem em células eucarióticas. Porém, como tudo na vida tem uma ressalva, os ribossomos, tá? Os ribossomos aqui, eles possuem na célula procariótica. Foi para vocês lá, né? Citoplasma, com substâncias lá, gelatinoso, substâncias e material genético com ribossomos para fazer a síntese proteica. Beleza? Então, segue o bonde. Cadê o meu negócio aqui? Bora lá. Aí, ó, citoesqueleto, funções. Ele define a forma e organiza a estrutura interna da célula. Então, ele vai definir a forma dela, né, e organizar tudo bonitinho. Possibilita o deslocamento de materiais no interior da célula, ou seja, movimentos celulares, a ciclose e o movimento de ameboide. Calma que a gente vai ver isso também, tá? O citoesqueleto, tá? Componentes do citoesqueleto. Ele vai ter microfilamentos de actina, tá aqui, ó, microfilamentos de actina, que são formados pela proteína denominada actina, né, relacionados ao movimento celular. Então ele vai permitir que a célula se movimente, né? Se o movimento ameboide, ela tipo, tá aqui a célula assim, eu consigo mostrar aqui no vídeo. E aí aqui a célula. Aí ela quer se movimentar, ela vai tipo esticar um pseudópode, um falso pé, esticou, aí ele vai encolher de novo e assim ele vai puxando a célula. Aí ele vai estica outro pseudópode e assim vai indo. Então essa actina permite esse movimento celular. Tá? Os microtúbulos. Os microtúbulos eles são formados pela proteína denominada tubulina, relacionados ao movimento e manutenção da forma celular. Então, o microtúbulo é como se fosse a estrutura, as colunas da casa. Não tem quando você tem a coluna da casa, você pode deixar ela firme, bonitinha ali, certeira. Tá? Filamentos intermediários. Estes são constituídos pela proteína queratina, tá, relacionados à manutenção da forma da célula também. Então nós temos microfilamentos de actina, formado pela proteína actina. Todas essas proteínas, gente, têm que ser formadas pela própria célula. Então as células produzem essas proteínas aqui, pelos síntese proteica feitos pelos ribossomos. Tá? Microtúbulos, nós temos aí a tubulina, e os filamentos intermediários, que são feitos de queratina. Tá? E aí tá aqui, ó. Essa aqui é a representação esquemática desses carinhas aí. Então, os microfilamentos de actina são essas bolinhas assim, que ficam meio esticadas, tem 7 nanômetros, né? A espessura aqui, ó. E aqui você tem as moléculas de actina se grudando umas às outras para formar esse filamento, né? Esticado aqui. Daí nós temos os microtúbulos, exatamente, microtúbulos que você forma tipo um tubo, ele é em forma circular, beleza? E aí nós temos a tubulina, que é a proteína que vai se ligando e formando esse microtúbulo. E os filamentos intermédios, que é esse aqui um pouquinho mais trançado do que o filme de actina, tá? E eles são formados de queratina, tá? São formados de queratina. Eles têm 10 nanômetros de espessura, enquanto o microtúbulo tem 25 nanômetros de espessura. Beleza? Vamos ver aqui já outras coisinhas interessantes aqui, ó. O citoesqueleto, né? E movimento celular. Ciclose, que eu falei ainda agora, né? Para vocês que a gente já ia entrar nesse ponto aí. Então, ele é a denominação do contínuo movimento de organelas citoplasmáticas, tá? E substância do citosol. Então, a denominação do contínuo movimento. Então, esse é o significado de ciclose. Um movimento contínuo das organelas dentro do citoplasma, né? Ou seja, dentro das células, e ainda faz a substância citossol se movimentar.
que é importante para a distribuição intracelular de substância. Então, essa ciclose, esse movimento interno da célula, permite a movimentação da distribuição das substâncias dentro da célula, que elas precisam correr a célula também, né, e serem distribuídas cada um no seu devido lugar, para que a célula tenha uma vida, uma sobrevida, algo mais interessante aí, que ela viva realmente, tá? E aí nós temos o movimento ameboide, que foi o que eu estava tentando explicar aqui com a mão para vocês, né? Que é a formação de pseudópodes. Pseudópodes significa falsos pés, tá? Então aqui nós temos esses pseudópodes, ó. É um prolongamento que a célula faz da sua membrana, tá? Ó. Então aqui você tem a membrana plasmática, então isso aqui é a direção do movimento, tá indo para lá. Então você tem a corrente endoplasmática, tá? E ectoplasma, que é o gel. Então ele vai forçar isso aqui para lá. Então esse movimento é graças à ciclose, feito junto, né, dos microtúbulos, volta aqui que eu já esqueci, dos filamentos intermédios, microtúbulos de tubulina e actina e tudo mais, para fazer esse movimento do gel, e aí prolonga esse braço, esse pé, esse falso, né, o que vai permitir que aí depois, quando ele recolher, todo esse corpo venha junto, tá? Então esse é o movimento ameboide. Não pense que esse movimento ele é lento, tá? Por exemplo, se tivéssemos a oportunidade de visualizar no microscópio, a gente vê amebazinha. Por isso que chama movimento ameboide, porque foi descoberto o movimento com as amebas. E as amebas são rápidas, cara. A gente coloca elas pega água onde tem muita ameba. Onde encontra? No esgoto. No esgoto, naqueles riachos, esgoto aberto que era um lago antigamente perto do Vieira ali, na faculdade a gente pegou lá, e aí tinha ameba lá dentro. Então você vê, cara, os bichos loucona, assim, correm feito doidos. Tá? Olha lá. Aí nós chegamos nas organelas celulares. São as diversas estruturas presentes, né, no citoplasma das células. Elas são eucarióticas, desempenham funções específicas, essenciais à vida da célula. Então, por serem, lembrando, né, são diversas estruturas, estão lá no citoplasma das células e desempenham funções específicas e essenciais para a vida da célula, tá? E por serem comparáveis aos órgãos de um organismo, elas são denominadas orgânulos ou organelas celulares, e outros chamam de organelas citoplasmáticas, porque elas estão dentro do citoplasma. Então pode ser organela celular, orgânulos ou organelas citoplasmáticas. Beleza? Vamos lá então. É bem pouquinho, tá? Então você vai, eu vou estudar. Calma, é só um tantinho que tem. Então elas são estruturas especializadas na realização de funções no citoplasma. Beleza? Desenhozinho bem diferente, né? Então são elas, nós temos aí os ribossomos, retículo endoplasmático. Temos dois tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que ele vai estar carregado de ribossomos. Retículo endoplasmático liso, que não vai ter ribossomo, cada um tem funções diferentes, tá? Complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos, centríolos, plastos e vacúolos. Beleza? Então esses são, né, exemplos aí das organelas celulares ou citoplasmáticas que nós temos aí nas nossas queridas e amadas células. Então agora a gente vai começar a ver cada organelazinha, né, e as suas funções, suas estruturas e tudo mais. Então vamos lá. Estamos aí já beirando os 30 minutos de aula, tá?
Lembrando que daqui a pouco eu vou encerrar essa primeira parte. Nós vamos parar aí, né? Dá tempo de ir no banheiro rapidão. E aí já vou lançar a segunda parte lá no Classroom para vocês assistirem. Tá? Então vamos lá. Iniciando aí o retículo endoplasmático, tá? Então ele é tipo tubos e bolsas membranosas. E aí nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso. Então nós vamos iniciar pelo rugoso. Eu falei que tinha dois tipos de retículo endoplasmático, rugoso e o liso. A câmera dá uns focos meio estranho. Bora. Então rugoso, ele vai apresentar ribossomos aderidos a bolsas membranosas. Qual a função? A função é a produção de proteínas para exportação, que serão eliminadas para atuar fora da célula. Então o rugoso, que tem ribossomos, ele vai produzir proteínas para mandar para fora da célula. Essa é a função do rugoso. Produzir proteína e vai ser exportado, vai ser mandado, né, para fora da célula. Produção de enzimas lisossômicas que fazem a digestão intracelular. Então, quando nós falarmos dos lisossomos, essa enzima produzida no retículo endoplasmático rugoso será importante lá na frente para formar os lisossomos que vai fazer a digestão intracelular, ou seja, aquilo que entra dentro da célula vai ser consumido por esses lisossomos. Tá? Tipo, nós temos as células de anticorpos. Os anticorpos fazem essa heterofagia que vai consumir material de fora, ou seja, vão englobar o vírus da Covid, vão mandar para dentro da célula e aí vai mandar aqui aos lisossomos com essas enzimas aqui exatamente para eliminar aquele indivíduo invasor. Tá? Depois nós temos aí o retículo endoplasmático liso. Tá? O rugoso ele vai ser o primeirinho ali perto do núcleo, exatamente porque tem que estar mais próximo possível do núcleo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui numa imagem do Rapidex aqui, ó. Então, ó, exatamente por ter esses furinhos aqui, que são os poros, que vai permitir que o RNA saia de dentro do núcleo para ir lá na proteína, para ir lá para ir no ribossomo fabricar a proteína. Por isso que o retículo endoplasmático rugoso, ele fica aqui colado na carioteca, bem próximo aos poros. Por quê? Para que quando o RNA sair, ele não tem que viajar muito. Já de cara já encontra o ribossomo e inicia o processo de produção de proteína. Tá? Cadê? Aqui, né? Então ele vai fazer essa síntese, tá? Síntese e produção de ácidos graxos, fosfolipídios e de esteroides, né? Lipídios em geral também. Isso é o endoplasmático liso, que não tem ribossomo. Então o ribossomo vem logo depois do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Pode encontrar esses dois nomes aí. Tá? Então a função do liso é produção de ácidos graxos, fosfolipídios, que é exatamente para compor a membrana celular, e de esteroides, né, lipídios em geral. Então, observação, em células do fígado e em células das gônadas sexuais, tá, encontramos grande quantidade de retículo endoplasmático, porque no fígado, né, vai produzir hormônios, mas aqui nas gônadas sexuais vai produzir muito hormônio, e o hormônio depende de esteroides para produzir esses hormônios sexuais. Principalmente nas gônadas sexuais você vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Tá? Então, aqui falando dos dois, tanto do rugoso quanto do liso, então ele é transporte de substâncias e armazenamento de substâncias. Beleza? Então tem mais ou menos um exemplozinho dele aqui, ó. Então você tem aqui um núcleo, como eu falei para vocês, ó. A carioteca está bem aqui, e aí tem os porozinhos. Estes poros, né, da carioteca já estão exatamente, ó, já em seguida
você já tem o retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos, exatamente já para iniciar a produção, né? Iniciar aí a produção de proteínas, tá? Inicia o processo de produção de proteínas para compor, né, o nosso corpo. Então, digamos, nas células musculares, nos nossos músculos, então a gente vai ter ali uma grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso, exatamente porque nos músculos a gente precisa de muita proteína para manter, né, a estrutura dos músculos. Então, nesse ponto, né, vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso é porque é muito antigo, né? Foi quando eu aprendi. Rugoso exatamente para para produzir muita proteína mesmo, para manter nossos músculos, tá? Aí o pessoal que começa a malhar e tal, eles ajudam as células mandando proteína pronta, né? Que é aqueles suplementos proteínicos, para que não dependa só da produção das suas células, né? E aí acelera o processo de ganho de massa muscular, né, de produção de músculos, exatamente com essa função aí. Ok? Beleza, pessoal? Então, por isso que ele fica aqui bem coladinho do núcleo, tá? Olha aqui, ó. Cadê você, meu jovem, aqui? Aqui. Tá aqui, ó. Então, você tem o núcleo, carioteca, e logo em seguida do núcleo você já tem uma grande camada de retículo endoplasmático rugoso carregado de ribossomos, tá? E estes ribossomos vão produzir bastante proteína exatamente para serem enviados, tá? Depois vai formar umas vesículas com essas proteínas para que elas sejam levadas. Tá aqui, ó, ele está formando aqui, ó. Essas bolinhas aqui são tipo vesículas, né? As bolinhas de como é que fala, de transporte para levar, né, essas bolinhas para serem distribuídas para os locais devidos, tá? Então a célula também vai produzir e depois o corpo vai ter que, né, comandar para onde é que vai isso daí. Beleza? E aí logo em seguida já vem o retículo endoplasmático liso, tá? Exatamente já para continuar o processo. Então, o rugoso, produção maior de proteína, porque ele tem os ribossomos, que são os sintetizadores de proteína. E logo em seguida vem o retículo endoplasmático liso, que vai produzir ácidos graxos, lipídios em geral, esteroides, tá? E nas células, nas gônadas sexuais, ou seja, no testículos e no ovário, vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso nestas células destes lugares aí, exatamente para produzir uma quantidade maior, né, de esteroides, de hormônios, para que o indivíduo tenha sua produção de testosterona, enfim, né, mantida aí sem maiores problemas, né? E aí nós chegamos estes carinhas aqui que são os ribossomos, tá? Então ele tem a subunidade maior e a subunidade menor. E aí eles se juntam e aqui dentro vai passar, né, uma fita de RNA exatamente para a produção de proteína, tá? Então a constituição das duas subunidades de tamanhos diferentes são formadas por RNA ribossômico e proteína. Então o ribossomo ele é feito de RNA ribossômico. Tá? Não vai confundir muita coisa não. Então o RNA ribossômico ele é feito de o ribossomo é feito de RNA ribossômico, que sai de dentro do núcleo também. Então lá no núcleo é produzido, nós temos o DNA e a partir desse DNA vai ser produzido RNA ribossômico, RNA mensageiro e RNA transportador, cada um com as suas especificações, né? O
ribossômico para produzir ribossomos e estes produzirem proteínas. O mensageiro é o que sai com a informação dos códons que eu falei no capítulo passado, aquelas trincas, né, dos códons, que vai chamar os aminoácidos. E para chamar esses aminoácidos é utilizado o transportador, RNA transportador, que se liga com o aminoácido e traz ele de acordo com as trincas, de acordo com os códons, tá? Que foi estipulado lá pelo DNA. Daí isso tudo sai de lá através do RNA, que é uma fita simples, porque a pessoa transportar tudo isso em fita dupla, trabalhoso, pode ocorrer um dano, pode ocorrer um desgaste e erro, consequentemente, disso daí. E aí utiliza-se, né, o RNA, exatamente porque ele é uma fita simples, mais fácil de transportar, de ser lida e aí sintetizar as proteínas de forma fácil, rápida e tranquila. Beleza? Pessoal, de acordo com o meu temporizador aqui, a gente está chegando uns 40 e poucos minutos aí, tá? E aí eu vou, né, pausar, vou dar para vocês vai encerrar agora, mas aí já assim que iniciar o segundo tempo de aula, já vou postar, já vai aparecer para vocês aí no Classroom a segunda parte, tá? Então a gente precisa dividir no meio exatamente porque nós temos duas aulas e precisa contar lá, né, no Classroom que foi dado essas duas aulas em tempos diferentes, para não ficar tudo uma aulona de 1h30, senão fica muito cansativo também. E reforçando, mesmo que você não tenha feito atividades atrasadas, né, e nas últimas atividades atrasadas, está atrasado, não tem problema, faça, tire foto, mande para o Classroom para poder serem avaliados, você tem uma nota boa para você atingir, né, você conseguir passar aí no final do ano, tá bom? Então é isso aí, pessoal, né? Essa é a primeira parte, né, a primeira aula. Daqui a alguns minutinhos já vai estar aparecendo aí a segunda parte. Então, tempo de você ali tomar água, ir no banheiro, lavar a cara. E a gente continua para finalizar essa nossa aula de hoje, finalizar o dia, né? Que são os 2 últimos tempos de aula. O almoço já deve estar cheirando aí na casa de vocês. É isso aí. Então, até daqui a pouquinho a gente já continua, tá?